A história de Abraão é incrível porque mostra também os desafios de uma chamada e de uma vocação. E também, quando você é portador de uma promessa, esse tempo de espera para alcançar a promessa, a gente acaba se identificando muito com Abraão. 75 anos de idade, ele recebe a promessa de Deus que seria pai de uma nação, de multidão. Multidões de nações. Um número incontável. 75. A promessa vai se cumprir quando ele tem próximo dos 100 anos. Ou seja, 25 anos de história para que a promessa se cumpra. E é interessante que Paulo dá testemunho de Abraão dizendo: e Abraão não duvidou da promessa por incredulidade. Ele não duvidou por incredulidade, mas duvidou. Acredito que nesse período de 75 até 100, a dúvida bateu na sua porta. Ou assim, a impaciência, né? Porque quando ele chega numa certa idade, ele fala: Senhor, eu tenho aí Eliezer, que é o mais velho da casa, mas vou deixar tudo para ele, né? Em Hebreus ele é considerado um dos heróis da fé, né? Se não o símbolo de fé. Até porque, quando você olha ali na relação dos heróis da fé, você vê Abraão implícito no texto. Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus e pela fé ele alcançou as promessas, né? Então, eu me simpatizo muito com Gênesis. Isso é interessante porque viver a promessa de Deus não é da noite para o dia, não é do dia para a noite. É todo um processo. É um processo, leva um tempo. Então isso entra dentro daquilo que eu falei no início, as dores de uma chamada, as dores de uma vocação. E isso confronta bastante essa geração que acha que ser chamado, ter vocação de Deus é aplausos, status, holofote, glamour. O camarada recebeu de Deus uma promessa que vai ser pregador e ele já está sonhando em ser aplaudido, com a fama, likes, seguidores. Mas veja que para Deus, para Moisés, Deus falou: tire a sandália dos teus pés. Sinta o caminho, sinta-o. Você tem que sentir as pedras, tem que sentir os espinhos, né? Então, tem esse problema da pessoa já achar que vai para o topo e esquece que tem o caminho das pedras, como a gente conhece, né? E também tem um outro problema de a pessoa achar que ela é a única exclusiva que foi chamada, e não é, né? E tem que saber também para que foi chamado, né? Claro, direcionamento, né? Se localizar, se achar, né? O próprio apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele usufrui de um pedaço de um texto para falar sobre o sofrimento dele. Diz que sofreu 3 naufrágios e um deles ficou 24 horas boiando, passou fome, passou sede, foi apedrejado, apanhou com porrete, foi traído pelos patrícios, foi traído pelos judeus, foi traído pelos próprios irmãos, foi traído até pela igreja. E ele, no final ali do texto, ele ainda diz assim: em tudo isso, eu tenho as preocupações a respeito do ministério, da igreja do Senhor. Antes da sua morte, Paulo temia que o povo perdesse a simplicidade. Isso. Né? Antes de ser decapitado, Paulo diz: combati o bom combate, né? Terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. O que me resta agora? É o galardão que o justo juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas todos aqueles que perseverarem até o fim. A fé da fidelidade, né? Ele foi fiel até o fim, né? E eu acredito que essa geração de obreiros, de ministros do Senhor, precisa muito aprender com esses personagens da Bíblia, porque a galera está tendo uma visão de ministério totalmente deturpada. E eu acredito que essa deturpação veio e é responsabilidade até daqueles que já alcançaram, porque através das redes sociais, quem acompanha hoje acha que viver o ministério é ter uma vida de ostentação. E os senhores aqui são pastores de igreja, sabem mais do que qualquer um os desafios e as dores de um ministério. Tem os prazeres no ministério, os privilégios do ministério? Tem. Só que se fosse colocar na balança o que pesa mais, os prazeres do ministério ou os desafios? Você acabou de falar que nós precisamos nos orientar pela vida deles. O apóstolo Paulo disse: eu sei passar fome, mas também sei ter abastança, né? Sei estar vivendo o auge, mas também sei estar passando por os perrengues, né? E é o que tem. Você tem que estar ciente disso. Nem tudo é um mar de rosas. Mas compensa, porque quando você vê o fim do caminho e Deus ele te mostra as aflições, como mostrou para Abraão, como mostrou para Paulo, né? O Espírito Santo contava para Paulo que ele ia passar em cada lugar que ele chegasse. Mas ele já sabia o fim. Quando você sabe o fim das coisas, você não teme o percurso.
É, verdade. E o fim das coisas é melhor do que o início delas, né? E isso é bíblico. Você, por exemplo, é baiano, né? Sim. Você vai para a Bahia, você já sabe que tem lá te esperando, né? Sim. Tem a mamãe, tem o acarajé, tem as praias maravilhosas, mas o caminho não é perto, é longe, é difícil, mas você vai. Isso é lindo, tu citou a Bahia aí agora. Eu tive na Bahia agora e eu fiquei maravilhado, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive esse ano. Eu saí lá de Porto Seguro, Bahia, em 2011. E conheci Jesus e dei os primeiros passos na fé na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Comecei a pregar também inicialmente na igreja. E eu passei por muitos desafios. 2011 eu vim morar em São Paulo, aí depois 2012, 13 eu já estava morando aqui em Curitiba. Esse ano, 2023, eu fui convidado para pregar no congresso da UMADEPS, que é a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Porto Seguro. Eu me senti tão honrado por ter esse reconhecimento. Saiu anônimo de lá, por né? ter esse reconhecimento da galera hoje de me levar lá, porque saí anônimo e agora eles reconheceram o chamado, a vocação, o ministério, que eu tinha algo para compartilhar com eles lá, né? Então eu fui com minha esposa e Deus se fez sentir de uma forma gloriosa. Você sai de lá anônimo e agora você volta como uma referência. Então, no ministério tem isso também, né? Você enfrenta os desafios, mas Deus te proporciona esse oásis em meio ao deserto. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo totalmente diferente de quando os nossos pais deram início ao Evangelho no Brasil. Até porque a tecnologia, a mudança de comportamento, nós estamos envolvidos em outro sistema, não tem nada a ver com 20 anos atrás. Exemplo, antigamente um obreiro, para passar pelo processo, para ser consagrado, era feita uma oração, jejum, né? Não era só um crivo. O camarada apresentado lá na reunião, se ele chegasse atrasado ou faltasse, os camaradas diziam, não é de Deus a sua consagração. E o camarada era testado. Hoje nós temos aí pastores que nunca foram diáconos, temos pastores que nunca foram cooperadores, não ficaram numa porta, não sabem o que é dirigir um conjunto de jovens, não sabem o que é ser um porteiro, por exemplo. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela tem um talento, só que ela não é experimentada. Eu, na minha visão, eu acho que uma pessoa para chegar, mesmo que ele tenha o talento para ser pastor, o chamado para ser pastor, eu acho que ele tem que ser experimentado. Exemplo, o camarada nunca dirigiu uma igreja e você coloca ele já num campo para ser presidente. Então, ele não foi testado, né? Outra coisa. E ainda que tenha chamado, ele não tem experiência já para pastorear um campo. Não, ele né? poderia ter começado numa pequena igreja. Às vezes tem pastores aí que chegam num campo como presidente, o cara fica um ano como pastor daquela igreja e já dá um pulo para uma igreja maior. O que ele construiu? Porque em um ano eu não consigo construir nada. Me perdoe se eu estiver sendo ofensivo. Mas veja bem, eu estou 9 anos em Antonina. Se eu tivesse ficado um ano em Antonina só, eu só tinha pagado dívida. Hoje eu construí, hoje, né, tem um novo grupo de pessoas dentro da igreja que aceitaram a Cristo, muitos foram batizados. Existe uma geração ali que entrou no meu tempo. Então, eu acho que o obreiro ele deve ser experimentado. Por mais que ele tenha o chamado para ser pastor, você tem que mandar ele fazer algumas coisas para testá-lo. Né? Testá-lo para que ele possa ganhar experiência com aquilo ali. Como é que um pastor vai resolver um problema de casamento se ele, né, não tem nenhuma experiência para falar a respeito de casamento? Né? Outra coisa, nós vimos agora um camarada lá no púlpito da Assembleia de Deus em São Paulo, no Belém, dizendo que a mulher tinha que se rastejar aos pés do marido, né? E o cara está casado pela 3ª vez. Então, que padrão familiar ele tem a oferecer? Talvez quis que a mulher rastejasse algumas vezes e as mulheres não aceitou, né? Por isso que Mas o pastor Duelito até pediu desculpa, né? Se retratou. Tá certo, né? O Duelito, um abraço, pastor Duelito. Ele pediu desculpa em nome, né, de todo o Ministério do Belém. Mas eu ainda digo mais, eu acho que além de o presidente foi nobre a atitude dele, né? Além de o camarada experimentar, como você falou, né, cuidar de um pátio, de uma porta, liderar departamentos, cooperar como cooperador, dirigindo culto, pregando nas igrejas, eu ainda digo mais, missão.
obreiro, um pastor tem que experimentar a obra missionária. Ele tem que ter essas experiências. Claro. Ele vai chegar onde ele quer? Vai ter o ônus? Vai, o bônus, né? Ele vai ter o bônus? Vai, porque chegou, colocaram ele lá. Mas ele nunca vai ter a experiência. E vai chegar uma hora na sua vida que vai faltar isso, né? Então, esses homens que nós citamos aqui, eles nos dão esse bom exemplo de ter passado por esse caminho, né? O próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quer dizer, você ter a humildade de servir, né? Mas vocês acham Isso é importante. Que para o ministério é necessário esses degraus específicos para chegar... Um ministério profícuo, para ele ser um líder a ponto de mudar a vida dos seus liderados? Com certeza. Hierarquicamente, nós não temos uma definição própria de dizer o camarada tem que ser cooperador, o camarada tem que depois ser diácono, ser presbítero, evangelista e chegar ao pastorado. Porque isso não tem biblicamente. Nós temos lá o chamado. Agora, cada um tem um chamado específico, né? Tem uns que foram chamados para pastores, outros para evangelistas, outros para presbíteros, diáconos. Mas veja o que está acontecendo. Às vezes a pessoa é consagrada evangelista e ela nunca evangelizou nada e não tem chamada para ser evangelista, mas é uma hierarquia que se tornou predominante. É para ser ministro, erro, né? Ele já pega a carteirinha de ministro, quer dizer, não interessa se ele ganha alma, se não ganha, se prega o evangelho, se não prega, mas tem a credencial, né? Pois é. O evangelista agora virou uma credencial. E ele nunca saiu no campo para evangelizar e, como o pastor disse, nunca fez missão. Agora eu vejo assim, mesmo que não tenha essa hierarquia bíblica dentro desse contexto que eu estou falando, eu acho que a pessoa tem que ter essas experiências até para ele valorizar. Hoje, tem meninos aí que gravam um vídeo, aparece na internet, de repente inúmeras pessoas curtem, pega uma proporção gigantesca e ele se autodenomina pastor. Pronto, sou pastor, beleza. Só que ele nunca dirigiu uma igreja, ele não tem experiência de relacionamento pessoal com ovelhas e gera uma situação que eles se tornam indomáveis. O que é isso? Não conhece o cara não os tem limites, pastor, né? O cara não tem pastor, não frequenta escola dominical, o cara você não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, o que quer. Então eu acho que a pessoa tem que ser experimentada igual os nossos pais foram e até... Nós mesmos, né? Nós mesmos. Eu, por exemplo, quando eu fui consagrado, aconteceu uma coisa comigo terrível, né? Se fosse outro, tinha brigado. No dia do trabalho de jovens, meu pai me manda lavar o banheiro da igreja, né? E quando eu chego lá, o banheiro está entupido. Meu Deus. Eu tenho que desentupir, suja tudo minha roupa. Ele coloca um cara que nunca fez nada pela mocidade para dirigir o culto. Aí o cara dirige o culto, toma toda a glória e eu fico quieto. Fiquei nervoso, mas não falei nada. Depois ele disse que estava me testando, porque eles tinham esse negócio de testar. E aí eu fui consagrado. A prova do homem.